efetivamente, o que nós vemos é que não se pode misturar o papel do Estado como investidor, tendo acionistas minoritários, com o papel de promotor social. E isso tem sido um conflito permanente na história da Petrobras. Muito boa noite a todos e todas, né, que nos assistem pela plataforma Zoom e pelo Facebook. Estamos começando mais uma edição do Foro Inteligência. Eu sou Christian Lynch, editor da revista Inteligência e um dos curadores desse foro. O Foro Inteligência é fruto de uma parceria entre a Insight Comunicação e o BRICS Policy Center, um espaço criado para pensar e explorar novas agendas e buscar soluções para desafios contemporâneos. Nossa proposta é lançar, a partir do Brasil, o olhar não convencional sobre temas da atualidade e manter ativo um canal de interlocução com países que formam os BRICS: China, Rússia, Índia e África do Sul. O tema do evento de hoje é os limites da intervenção do Estado nas empresas de economia mista. Para conversar sobre esse assunto, contaremos com a presença de convidados especiais. O economista Roberto Teixeira da Costa, ex-presidente da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e conselheiro emérito do SEBRE e do Conselho Empresarial da América Latina. E também a advogada Maria Lúcia Cantidiano, especialista em direito societário e mercado de capitais pela NYSE e sócia do escritório Cantidiano Advogados. Também estão presentes aqui conosco, né, os meus parceiros permanentes de webinar, Márcio Scalércio e Paulo Esteves, como eu, curadores do Foro Inteligência, e, como eles, professores do Instituto de Relações Internacionais da PUC e pesquisadores do BRICS Policy Center. Paulo Esteves, é com você. Obrigado, Christian. Boa noite a todos e todas. Eu sou, então, Paulo Esteves, do Instituto de Relações Internacionais da PUC, um dos curadores do foro, e o tema que nós temos na noite de hoje não podia ser mais oportuno. No momento em que estamos discutindo a privatização dos Correios, recentemente aprovada pelo Congresso, a privatização da Petrobras, temos um movimento já em curso de venda de refinarias da Petrobras, tivemos há pouco também o debate sobre a aquisição da Embraer pela Boeing. Nesse momento, e com todas as questões que se implicam em termos do problema da Golden Share, nesse momento a gente traz ao Foro Inteligência uma das pessoas mais bem equipadas para discutir o tema, que é o Dr. Roberto Teixeira da Costa, ex-presidente da CVM, a quem eu passo imediatamente a palavra. Dr. Roberto, boa noite, muito bem-vindo ao Foro Inteligência. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos e todas. Foi um misto de prazer e satisfação e também de responsabilidade que eu aceitei esse convite para participar do foro. Fiquei muito feliz, não só com o convite, mas também pelo fato da Maria Lúcia Cantidiano estar dividindo essa cena comigo. Eu tive uma relação muito íntima com o marido dela, que foi um grande, como eu, um grande defensor do mercado de capitais. Nós estivemos juntos em vários projetos em defesa do mercado de capitais. É pena que ele não esteja mais entre nós para viver esse período tão próspero do mercado de capitais que nós estamos passando agora. Não sei se vai durar muito, porque com a taxa de juros novamente voltando, eu não sei se essa benesse que o mercado de capitais estava vivendo vai continuar. Mas, assim, vamos torcer. Eu acho que foi um momento áureo para o mercado, que pôde respirar e trazer quase 50 empresas novas para o mercado e um número bem representativo de investidores. O tema de hoje é fascinante. Desde que eu me entendo como profissional, eu comecei a trabalhar efetivamente no mercado de capitais em 58, na Deltec. Portanto, de lá para cá, esse tema da intervenção e participação do Estado na economia tem sido sempre um tema recorrente, com paixões de lado a lado. Aqueles que defendem ardentemente que o Estado deve ter uma participação ativa na economia e outros no extremo exatamente inverso, 180 graus, achando que realmente o papel do Estado não mais faz sentido que ele tenha a participação que teve no passado no desenvolvimento econômico. Eu, ao final, vou comentar um pouco a questão da China, porque a China, nos dias de hoje, é realmente
uma grande incógnita, né? Porque, realmente, todos aqueles que defendem que as empresas devem ser privatizadas, o Estado não deve intervir, olham para a China e veem exatamente o contrário, né? Mas vamos chegar lá. Bom, aqui no Brasil, nós tivemos períodos onde realmente a participação do Estado foi muito bem quista, muito bem vista, defendida com grande ardor, e períodos onde ela foi abominada, criticada e vilipendiada. Historicamente, talvez o momento mais importante foi na era Vargas, quando foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional com o apoio dos americanos, já nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, em maior ou menor escala, o Estado tem participado em diferentes operações, seja de salvação de empresas, seja de participação. E não se limitou exclusivamente ao Estado nacional. Estados estaduais, municipais até também entraram. Vocês devem estar lembrados que vários bancos estaduais faziam parte do sistema de governo dos estados, né? Porque achavam que isso era um mecanismo que podia ajudá-los na capitalização. Com o tempo, foi se vendo que, primeiro, os recursos que os estados dispunham para esse tipo de operação, investimento em terceiras empresas, não era compatível com as suas necessidades. E, ao longo dos últimos anos, o que nós temos visto é exatamente o contrário. Quer dizer, o Estado deixou de ser um poupador para ser um despoupador. Quer dizer, o Estado não tem recursos disponíveis e, portanto, essa benesse que era o Estado como investidor foi desaparecendo gradualmente. Eu me lembro de modelos muito bem-sucedidos, que eu considerei bem-sucedidos à época, que foi o modelo da petroquímica. A petroquímica reunia um terço da Petroquisa, que era controlada pela Petrobras, um terço de capitais nacionais e um terço de capitais estrangeiros, que eram detentores de tecnologia. Foi esse o modelo que montou a indústria petroquímica no Brasil, com uma participação igualitária do Estado, dos empresários privados e do investidor estrangeiro. Eu tive, pessoalmente, uma experiência muito rica nessa época, porque fizemos o lançamento histórico, em 1971, da Unipar, que até hoje existe. A Unipar foi uma empresa criada pelo Soares Sampaio e Walter Moreira Salles para investir no setor petroquímico. E era uma holding. E era uma experiência muito rica, porque nós conseguimos... O Bulhões Pedreira era o advogado do grupo Moreira Salles e Soares Sampaio, e nós nos sentamos para abrir o capital da Carbocloro. E aí eles, não, vamos criar uma holding, e essa holding vai investir em sucessivos projetos downstream na área de petroquímica. E chegamos à conclusão que realmente vender ações de uma empresa nascente não fazia sentido. Então, criamos uma holding e com uma feature, com uma característica muito interessante, uma debênture conversível, que na época era quase um palavrão, uma debênture conversível, que tinha um cupom destacado, vejam vocês, em 71 isso, hein? Isso já depois da lei das SA, e foi uma lei muito rica em criar instrumentos muito poderosos para efetivamente fomentar o mercado. Você podia, em determinado momento, destacar o cupom, subscrever ações e continuar com o título de dívida, que era a debênture, que dava um rendimento compatível com a rentabilidade do setor. Bom, esse modelo mostrou-se eficaz durante o regime dos anos 60, 70, mas mais tarde começamos a sentir claramente que realmente esse modelo tinha suas fraquezas e a carência de recursos não permitia que o Estado continuasse sendo um investidor. Aí imaginou-se o seguinte: bom, precisamos ter mecanismos que pudessem fomentar. E aí entra o papel do BNDES. O BNDES teve um papel importante como instrumento de capitalização das empresas nascentes ou de empresas do setor. É curioso que outro dia eu li uma matéria sobre os diferentes papéis que o BNDES teve ao longo do seu período de vida. Teve períodos em que ele era um instrumento de colaboração com o setor privado, teve momentos que ele era um competidor do setor privado, momentos que ele misturava as duas coisas. Mas o fato é que o BNDES foi um instrumento importante, foi criado isso no tempo de Roberto Campos e outros, há muito tempo atrás, né? Mas justamente com esse objetivo de ser um mecanismo de fomento. Quer dizer, o espaço do BNDES estava reservado a realmente ser colocar recursos em projetos nascentes onde o setor privado não tinha interesse, não tinha recursos.
Nessa questão de recursos, aí nós entramos também numa fase. Por que o governo teve uma participação tão intensa mesmo com a carência que se demonstrou mais tarde, por que o Estado teve tantos problemas o setor privado teve tantos problemas de capitalização de empresas que podiam ser estruturalmente importantes? Pela inexistência do mercado de capitais. Quer dizer, o mercado de capitais no Brasil, como todos se lembram, ele foi predominantemente comandado pelos títulos de renda fixa, que ofereciam rendimento acima da inflação e não estimulavam os investidores individuais a investir em médio e longo prazo. Portanto, o Estado, através de seus títulos de dívida, era realmente o grande emissor de capital, oferecendo títulos que davam liquidez, rentabilidade e garantia que prevaleceu até passados mais recentes, até 2019, quando efetivamente nós tivemos essa queda substancial da inflação que trouxe para baixo a taxa de juros. Muito bem, então você juntava um problema, você não tinha um Estado fomentador. O segundo plano de desenvolvimento, de uma certa maneira, estimulou as empresas a ter esse desenvolvimento em certos setores básicos. Mas, por exemplo, um setor onde o Estado brasileiro nunca foi muito, diria, presente, foi na participação do capital brasileiro no exterior. Eu acabo de lançar um livro, né, que chama O Brasil tem medo do mundo, o mundo tem medo do Brasil, onde eu foco principalmente esse nosso distanciamento do ponto de vista empresarial do mercado externo. O brasileiro ainda é muito tímido em olhar para fora do país e, quando o faz com muita reserva, com muita, eu diria, com muitas ressalvas. O brasileiro não se dá conta da sua importância relativa no mundo. E não estou me referindo especificamente ao período atual de governo. Eu estou falando num filme e não falando exatamente do momento atual, que é um momento que eu considero atípico. Espero que corra o mais rápido possível e que, a partir do ano que vem, nós tenhamos novos horizontes para a nossa atuação. Bom, a questão do Estado, aí entra essa questão que vocês botaram no título básico dessa palestra. A empresa estatal, ela pode misturar funções econômicas e fazer política social? Então, esse é o grande dilema que nós nos encontramos, né? Não só no caso da Petrobras, que é o mais notório, mas outras empresas também. Quer dizer, efetivamente, o que nós vemos é que não se pode misturar o papel do Estado como investidor, tendo acionistas minoritários, com o papel de promotor social. E isso tem sido um conflito permanente na história da Petrobras, não só porque ela sempre foi vista como uma empresa estatal, mas que, no entanto, tinha acionistas minoritários. Quando nós estamos fazendo a preparação aqui, tivemos um papo semana passada, discutindo os temas desse nosso encontro, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o então presidente da Petrobras, Gabriele. Ele estava numa reunião e ele começou a falar desses problemas, não na clareza que eu estou mencionando, mas eu disse, presidente, a única solução para a Petrobras ter políticas públicas é fechar o capital da empresa, ou então vender o capital da empresa. Hoje eu vi um número que me deixou estarrecido. A Petrobras teria 3 vezes mais número de funcionários que a Exxon, e seriam empresas mais ou menos do mesmo porte. Eu não tive, diante dessa informação que me chegou tardiamente, eu não tive como verificar se isso é uma coisa verdadeira ou não. Mas, enfim, quais são os limites do Estado? Quando nós olhamos aos puristas, o Estado tem que ficar fora, o Estado deve ser um regulador à distância, não deve intervir, etc. E aqueles que, realisticamente, se caem na nossa realidade brasileira e dizem, bom, nós estamos no Brasil, nós estamos abaixo do Equador. Então, nós temos que ter realismo do que é a nossa situação. É curioso que, nos momentos de crise, não só crises internacionais, como a de Lehman Brothers ou a mais recente da pandemia, todos correm para o Estado. O Estado é o salvador da pátria, é que vai suprir os recursos para mitigar os efeitos de crise. Mas, antes mesmo disso, vocês devem estar familiarizados com uma expressão que era muito comum alguns anos atrás. O BNDES não é hospital de empresas. Era uma coisa que se falava com muita frequência. Você tinha dúvidas, dívidas e dúvidas, ele corria para o banco.
e ficava na porta até que o banco vinha aquele apoio. Não, precisamos de ser um setor estratégico. Eu, entre os erros da minha vida, que foram muitos, os acertos também foram bons, graças a Deus, mas eu entrei quando criei a Brasil Par, com companhia de capital de risco, herdei uma participação de uma empresa na área de informática por causa da reserva de mercado. E foi um erro terrível, porque a reserva de mercado acabou e a empresa ficou falando sozinha. Bom, muito bem, isso é uma situação que ocorreu com muita frequência, né? Empresários de bandeja na mão. Eu tenho um amigo que foi diretor do Banco Central, ele dizia: Roberto, eu tive empresários que vieram chorando no Banco Central, pedindo apoio do Banco Central para não deixar suas empresas quebrarem. Então, isso é uma coisa bem brasileira, né? de empresas que estão carentes de recursos, não sabem onde vão buscar esses recursos e vão para o Estado. De onde vem essa origem da nossa dependência do Estado? Isso é uma coisa atávica que vem dos tempos da colonização, é uma coisa que nós herdamos dos portugueses, a dependência de a corte pedir recursos, é uma falta de mentalidade empresarial. Quer dizer, são temas que estão sempre em discussão e não tem ainda respostas objetivas. Quando nós estamos próximos a encontrar o caminho, vem situações como essa da pandemia. Eu escrevi um artigo para um grupo de advogados, editou um catatal com várias impressões sobre o que seria a pandemia. Eu escrevi esse artigo em 2020, bem no início, né, da pandemia. E uma das coisas que eu me lembro de ter deixado muito claro, que eu imaginava, não acertei em tudo, mas isso aí eu acertei. Eu digo: olha, infelizmente, vai haver uma reversão dessa questão da participação do Estado. O Estado, agora, pós-pandemia, vai estar muito mais presente do que esteve no passado. E como está acontecendo, né? Quer dizer, não há alternativa, não só para mitigar os efeitos da pandemia, do ponto de vista social, mas do ponto de vista empresarial. Quer dizer, quem não está no setor, quem não está perto da realidade das empresas, não se dá conta do que foi realmente. Eu tenho uma pessoa da família que tem um restaurante e realmente é uma coisa dramática o que aconteceu com uma pessoa desse setor, tendo que, com dor no coração, dispensar empregados ou botar no quarto ao lado, esperando melhores dias, etc. Quer dizer, foi uma coisa muito dramática e o Estado realmente teve que se endividar, e isso é um problema que nós vamos, mais tarde, no futuro, ter que enfrentar, né? Bom, mas voltando ao tema, o que nós estamos vendo hoje no mundo todo, e a China é o melhor exemplo. Eu assisti outro dia um debate muito interessante no SEBRE sobre essa questão da China e a posição do Estado, né? Como é que vocês... Primeiro, qual é o Estado chinês? O que ele é? É um socialismo schumpeteriano, como alguns definem? Quer dizer, é um Estado que tem visões capitalistas e que age como tal? Eu não sei. O modelo chinês é uma caixa de... Me faz lembrar uma expressão do Roberto Campos, que ele dizia que analisar o balanço da Petrobras, se juntasse a KGB e a CIA, não conseguiriam ver. Eu acho que mudou muito isso, né? Eu acho que uma das coisas positivas no mercado, nesses muitos anos que eu estive presente, é que realmente as informações são muito transparentes. Aliás, no caso específico da Petrobras, eu me lembro de uma situação muito clara que aconteceu quando o Felipe Rasto foi presidente e ele herdou a companhia e começou a verificar na contabilidade que tinham muitos esqueletos escondidos no armário, né? Então, eles disse: não, vamos limpar isso, tudo que não tenha mais sentido, vamos levar a prejuízo, etc. E todo mundo temia, e um amigo meu que estava no conselho disse que estamos com muito medo, como é que o mercado vai reagir? E, surpreendentemente, o mercado reagiu muito positivamente, porque a transparência, ou a pior coisa no mundo, é você imaginar uma coisa pior que ela é. Quando você mostra a realidade, ela talvez não... Isso foi um paradigma que eu tive em toda a minha vida profissional. As empresas não queriam revelar. Eu digo: revela. Pior é você camuflar a informação. Você camuflando a informação, ela sai pior do que a encomenda. Então, conte a verdade. E não menospreze a capacidade do investidor de analisar a situação baseada em informações verdadeiras. Então, esse modelo da China é realmente um grande desafio para os economistas, e todos ardentes defensores da economia de mercado, etc. Bom, aqui, como eu disse inicialmente, o Correio privatizando,
A Eletrobras, não sei depois de quantos anos privatizando, etc. Tem havido... Não o discurso pré-eleição era um discurso bem mais agressivo. Mas, enfim, eu acho que os ungidos ao poder não se deram conta que existia o governo, as pessoas esquecem que governo. Governo é presidência, Câmara dos Deputados e Judiciário. Esse aqui é governo. Governo não é só presidência da República. E, às vezes, quem é eleito não se dá conta que ele vai ter que conviver com os outros dois poderes de uma maneira harmoniosa, e que é, efetivamente, o que não está acontecendo no Brasil de hoje, que é um problema muito sério. Mas, enfim, eu acho que a era da participação do Estado na economia vai diminuir gradualmente. Não sei se por razões políticas, mas por razões financeiras. E isso abre muito espaço para o setor privado. E aí entra a questão do capital. Quer dizer, o Brasil tem uma... Só para vocês se lembrarem um pouco, na época do chamado milagre brasileiro, a taxa de poupança do Brasil chegou a 22%, 23%. E isso se transformou em investimentos poderosos, chamada Era do Milagre. Aliás, acho que o Mário, o Delfim, dizia, não houve milagre nenhum, houve sim uma taxa de poupança. Para vocês terem ideia, a taxa de... Todo mundo conhece isso, mas a taxa de poupança dos países asiáticos hoje é acima de 30%. Quer dizer, então, existe um recurso disponível para investir. E nós precisamos estar preparados para absorver parte dessa disponibilidade de capital. Eu não sou um expert em finanças internacionais, eu acompanho muito mais as relações internacionais, política internacional. Mas o que eu ouço e leio é que a pletora de recursos disponíveis no mundo hoje é enorme. Quer dizer, se o Brasil estiver bem alinhado com políticas consistentes, ele vai ser um grande receptador de recursos externos. Porém, há sempre um porém, aqui vários porém. Uma das coisas que o investidor estrangeiro gosta é uma palavra chamada previsibilidade. Não havendo previsibilidade, realmente, o capital que vem é muito mais especulativo, e nós precisamos de capital permanente, que aumente a taxa, que complemente a nossa poupança e que possa viabilizar projetos de infraestrutura. O Brasil está muito carente de infraestrutura. Falando em infraestrutura, lembro também, hoje, me lembrando do debate que eu assisti lá no SEBRE, os Estados Unidos estão em vias de sair com uma política fantástica, não sei quantos, 1 ou 2 trilhões de dólares, fazendo investimentos maciços. É o Estado americano fazendo investimentos na economia. Não se esqueçam que, em 2008, durante a crise de Lehman Brothers, o Estado americano chegou a comprar empresas que iam quebrar. A AIG, uma grande seguradora, o Estado americano comprou empresas de poupança, etc. Só que o americano é muito disciplinado. Comprou, nas primeiras oportunidades, vendeu, e, em alguns casos, vendeu com lucro. Quer dizer, então, saiu-se bem dessa empreitada. Agora, são outras cabeças, um número que dá bem a diferença de comportamento. Nós estamos muito felizes que conseguimos agora, sei lá, 3 milhões de pessoas físicas no mercado, etc. A participação da família americana, que se chama American Household, no mercado de ações é em torno de 45%. Quer dizer, 45% da poupança americana, as famílias participam investindo em ações. Quer dizer, isso faz uma diferença enorme do ponto de vista de capitalização das empresas. Bom, em suma, eu continuo com uma visão de que, realmente, a solução dos nossos problemas de capitalização depende de nós mesmos e não depende dos outros. Se nós fizermos bem o nosso dever de casa, nós vamos realmente diminuir a importância do Estado na economia. Até lá, nós vamos ter que conviver com isso e vamos torcer para que o Estado seja um bom gestor e que não use as empresas como cabide de empregos para mecanismos de comportamento ético questionável, que seja uma empresa transparente, que adote governanças corporativas contemporâneas, etc. Esses são meus votos, e torcendo para que realmente esse porvir... Nós temos uma chance de ouro em 2022. Vamos saber aproveitar. Eu tenho me rebelado fortemente contra esse derrotismo brasileiro. Eu vou mudar de país. Você não vai mudar de país. Nós temos que mudar o país. Nós temos todos os instrumentos para mudar. Nós não podemos... Eu fiquei chocadíssimo com uma brincadeira que saiu outro dia na internet. O Brasil não é o país do futuro, é o país sem futuro. Mas como alguém pode cunhar uma expressão de tamanho mau gosto, perversa, achar que o país não tem futuro? Eu acho que tem futuro, e o futuro
está na nova geração. E, felizmente, essa nova geração que eu estou vendo aí, uma das coisas, por exemplo, positivas que eu vejo no cenário, startups. A quantidade de startups, que vocês que leem jornais como eu, religiosamente, a quantidade de startups. Está havendo uma coisa muito interessante também. As empresas estão investindo, porque elas sentem a necessidade da inovação e elas estão investindo em startups, porque é o caminho de se manter atualizada e com gente competente. Eu, 2 anos atrás, estive lá no Silicon Valley, no seminário do Stanford University, e eu fiquei impressionado com o número de brasileiros estudando Stanford, desenvolvendo projetos lá. Eu digo, vocês têm que voltar para o Brasil. Eu diria que grande parte deles, quer dizer, eu concordo, Roberto, mas precisa que a gente seja bem recebido. E o que nós temos visto aqui é muitos brasileiros indo para o exterior. Isso é uma coisa que nós temos que preservar. Eu, quando uma vez fui visitar Taiwan, eu fui visitar o Centro de Tecnologia de Taiwan. E fiquei muito surpreso, porque o símbolo do Centro de Tecnologia de Taiwan, em Taipei, era um elefante. E fiquei muito curioso, por que o elefante é um símbolo de um centro de tecnologia, um animal pesado, né? E a pessoa que estava nos assessorando disse, olha, do seu governo, o elefante é um animal que, quando vai morrer, volta para o seu país de origem. Nós estamos querendo pegar os chineses que, depois de Mao, foram para os Estados Unidos, e nós queremos que eles voltem de volta para a China. Daí a importância do símbolo do elefante. Nós precisamos motivar, e vocês que estão na PUC, que é um dos centros de excelência do Brasil, nós devemos trabalhar juntos para que realmente os nossos cérebros fiquem aqui e não saiam para o exterior. Então, essas eram minhas colocações iniciais e estaria muito disposto a responder as perguntas em sequência. Obrigado, Roberto, pela sua fala, que foi tão vivaz, assim, tão inteligente, tão interessante de acompanhar. Eu mesmo estava pensando aqui em tanta coisa, mas não vou falar nada, vou me calar. Não, a coisa que mais passou pela cabeça era assim, de que maneira hoje que você está tendo uma espécie de ressaca da globalização, você muda o papel do Estado, ao mesmo tempo o Estado vai ter que participar mais, mas ao mesmo tempo ele vai ter que se retirar. Isso, para mim, era uma coisa que ficou meio no... Contraditória, né? É isso que eu queria depois entender, assim, não, passar a palavra para a nossa querida Maria Lúcia, para tecer os comentários dela. Boa noite, Maria Lúcia. Vamos lá. Boa noite. Eu quero primeiro agradecer a você, ao Paulo, ao Márcio, ao BRICS Policy Center, sobretudo a organização que é do Foro de Inteligência, pelo convite, que é uma alegria estar com vocês e tem um significado muito especial, porque é para conversar com vocês todos, mas com o doutor Roberto Teixeira da Costa, que, como disse, era um amigo muito próximo do meu marido e sempre foi uma figura muito querida por todos nós, além de ter, vamos dizer, uma experiência incrível a vida toda. Ele tem, para nós que atuamos no mercado de capitais, uma importância especialíssima, singularíssima, na medida em que foi o primeiro presidente da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e foi ele que trouxe, vamos dizer, os valores, o guia, o norte que orientaria a atuação da CVM num mercado de valores mobiliários que era incipiente e que realmente precisava se inspirar no modelo dos Estados Unidos da América, que era já muito mais avançado. Então, foi um trabalho maravilhoso que foi continuado. Eu acho que a importância da CVM para todos nós é fundamental, para aqueles que, como o doutor Roberto, meu marido e eu mesmo, acreditamos que o investimento das companhias deve vir primordialmente do mercado de capitais. Essa é a função dele. Ele não exerceu essa função por muito tempo, por várias situações conjunturais. Ele acaba realmente, acho, a ter vamos dizer, um efeito maior, mais atuante para o financiamento das companhias no início da década de 2000, né? Já no início do século, na verdade o século é o 2001, mas, enfim, teve... o problema é que ele funcionou por espasmos, ele tem um movimento inicial, depois ele vai para um momento também de grande tração, eu diria, em 2006, 2007, mas, de fato, aí ele tem, como eu diria, espasmos, ele vem tendo
movimentos que não são regulares, mas o doutor Roberto disse muito bem, aonde que ele começa a ter, e é uma palavra da moda, o protagonismo, quando os juros caem, porque não se pode esquecer que o governo federal, estadual, municipal, era vamos dizer, um cliente cativo dos investidores. Então, quando começa a renda fixa a não dar aquela remuneração que, de uma certa forma, motivava, ou muita forma, motivava as pessoas, elas têm que virar os olhos para outros setores. E aí o mercado de valores imobiliários, de capitais, ele vai exercer seu papel fundamental, que é possibilitar aqueles que recursos de sobra abundantes com aqueles, vamos dizer, agentes que têm recursos insuficientes. Então, de fato, eu acho que de lá para cá, e o doutor Roberto fala em 2019, deve ser isso mesmo, enfim, quando começam os juros a cair e, portanto, não fazia muito sentido a caderneta de poupança, já não tem apelo algum, e o mercado de capitais também vai se tornando mais acessível. Não só, eu acho que foi ficando mais fácil, até por efeito da atuação dos intermediários, mas hoje, vamos dizer, o desenvolvimento da tecnologia, e eu diria muito de cultura financeira, qualquer um hoje pode fazer home broking, investir de casa. Tem sempre uma plataforma de apoio, mas pode fazer. Então, na medida em que, vamos dizer, é mais fácil aplicar, cada um pode ter o seu terminal, me parece que, vamos dizer, e rende mais do que outros títulos em renda fixa, esse interesse cresce muito. O doutor Roberto falou em 3 milhões, eu até li mais recentemente que já são 4 milhões de CPFs, o que é uma coisa surpreendente. Acho que muitos ainda começando por meio de fundos de investimento, porque aí tem sempre a mão do administrador ou do gestor, mas muitos já se aventuram sozinhos. Então, eu acho que nós temos vivido e presenciado uma fase muito virtuosa do mercado de valores imobiliários, as companhias estão buscando, e a mim me surpreendeu no início, apesar de trabalhar nesse mercado há 30 anos, me surpreendeu que, mesmo durante a pandemia, continuou muito ativo, muito exuberante. O Roberto disse 50, 60. Eu, um dia, conversando com a diretora jurídica da B3, e que também é secretária da Câmara de Arbitragem do Mercado da B3, presidida pelo Dr. Roberto, ela me disse, na quarta-feira de cinzas tivemos 3 companhias tocando sino, o que é absoluto. Imagina, quarta-feira de cinzas, inimaginável. Então, eu acho que essa tendência continuará. Eu tenho a impressão que, à medida que a poupança vai, vamos dizer, se avolumando, é uma diferença, o doutor Roberto disse, 45% da poupança das famílias é destinada para o mercado de valores imobiliários, e aqui, primeiro, não se tem poupança em quantidade significativa, e eu acho que é um aprendizado das pessoas direcionarem os seus recursos para o mercado de capitais. Então, esse eu acho que é um pano de fundo muito interessante, e isso leva, vamos dizer, a examinar a questão da sociedade de economia mista, que foi criada por um decreto em 67, e ali qual era a preocupação? O conceito da sociedade de economia mista é esse: é uma sociedade de direito privado, mas que tem o capital majoritariamente detido pelo ente público, e que é criada por lei especial para atingir o fim, vamos dizer, social que ela se destina. Então, e eu digo, essa é uma linha divisória muito tênue, é um tema, como o Dr. Roberto disse, é muito importante, mas ele é muito delicado e controverso, porque lá atrás, naquela fase, a preocupação eram duas: setores em que o investimento em capital era mais intensivo e não havia grupos em quantidade suficiente para investir nessas áreas, e, por outro lado, havia uma preocupação com a segurança nacional. Então, esses eram, assim, vamos dizer, balizadores para as sociedades de economia mista, embora, na verdade, a primeira, o doutor Roberto muito bem, foi a CSN, mas a gente não pode esquecer que o Banco do Brasil ainda veio antes, em 1808.
Então, na verdade, a sociedade de economia mista tem todas as características de uma sociedade de direito privado, se regula pela pela lei da sociedade por ações, aliás, poucos artigos e muito simples, e o que ela tem de especial é que ela tem este objetivo que, vamos dizer, visa não só atender os acionistas, mas até que é também uma obrigação do acionista controlador nas companhias que não sejam de sociedade de economia mista, que é de atender, quer dizer, não só o objeto delas, mas os colaboradores, que hoje é uma expressão que se chama de stakeholders, e que, na verdade, na lei das SA, que esse ano faz 45 anos, já havia aquela menção que o acionista controlador tem responsabilidade perante os acionistas, para que eles trabalhem, pela comunidade onde atua. Então, eu digo, hoje, vamos dizer, o acrônimo ESG está muito importante, mas já havia aquela preocupação. A sociedade irradia e tem um efeito para além dos limites dela, né? Então, na verdade, eu acho que era uma ideia interessante. Bom, eu não tenho capitais suficientes, ou é uma área de segurança pública e eu vou investir. E o fato é que o acionista controlador, embora possa, né, talvez mais do que em outros lugares, errar na mão, né, como se diz na gíria, abusar desse controle, ele, a rigor, tem responsabilidade, que é o sistema da lei da sociedade por ações do equilíbrio entre os direitos que o acionista controlador tem com os deveres e responsabilidades. E era o objetivo da lei da sociedade por ações, como está no próprio exposição de motivos, o fortalecimento do empresário nacional. Essa era uma ideia dos autores do anteprojeto que se converteu na lei. Então, na verdade, era dar aquela certa, vamos dizer, criar aquela figura, mas que dá a quem seria outorgado um poder, uma influência muito grande. A própria definição do controle não só, vamos dizer, eleger a maioria dos administradores, para efetivamente dirigir vamos dizer, os negócios sociais dos destinos. E são dois requisitos que são cumulativos. Então, na verdade, o controlador tem poder, tem muitas responsabilidades. E vamos dizer, esse objetivo público, que a lei fala que vamos dizer, da coletividade, permite que o controlador, vamos dizer, tendo em vista algum outro interesse que deborda da companhia aberta, possa investir. Agora, como são limites tênues e que não são, e eu fiz uma procura grande, não consegui encontrar assim um precedente que definisse, o fato é que, na verdade, às vezes o controlador pode, né, se exceder, mas existem mecanismos. A minha impressão é que, à medida que o mercado de capitais seja um grande provedor de recursos, que existam mecanismos como existem hoje para o financiamento de startups, que começam pequeno e vão crescendo, e muitos investidores, o doutor Roberto também disse muito bem, não dá para nós nos fecharmos, porque se formos observar grandes, vamos dizer, participantes dessa rodada de IPOs ou mesmo de follow-ons, têm fundos estrangeiros, então eles vão para as boas oportunidades. A minha impressão é que, com o tempo, tenderá a haver uma certa diminuição da sociedade de economia mista. Mas o fato é que, mesmo que ela continue, ela tem responsabilidade perante os acionistas, o objeto dela, a consecução desse objeto, o desenvolvimento, tem também com a comunidade, e acho que, de fato, à vista de umas experiências muito negativas recentes, acabou sendo promulgada em 2016 a Lei 13.303, que é conhecida como a Lei das Estatais, que, a rigor, se nós olharmos, tirando algumas áreas de licitações e concorrências, no fundo, ela traz de uma maneira mais clara um detalhamento daquilo que já previa a Lei das Sociedades por Ações lá atrás, que, na verdade, a sociedade de economia mista se submete às determinações, às regulamentações da Lei da Sociedade por Ações e da CVM. O que a Lei das Estatais vem fazer é deixar, talvez de uma forma mais clara e mais didática, que o controlador não pode fazer dali, vamos dizer, como disse o doutor Roberto,
se aproveitar para comportamento ético, vamos dizer, indesejável, não pode querer fazer, sabe, que é a mesma coisa, ou muito parecido, empregar parentes, e, enfim, tirar vantagem. Isso não pode, de fato não pode. Eu acho que ali o que a lei das estatais visa é determinar assim, umas linhas mais fixas de práticas que são boas, práticas de boa governança, que estariam já implícitas na lei, mas ela deixa mais claro. Então, eu acho que essa combinação de, vamos dizer, aquelas sociedades de economia mista que persistirem terão, vamos dizer, uma fiscalização maior nesse objetivo. Às vezes, eu acho que um ponto complicado é haver a convergência desse interesse pessoal do acionista, que nem é dele pessoalmente, mas do conjunto dos acionistas, o interesse da coletividade, que abrange mais gente. Então, eu acho que é um caminho difícil, tênue, mas eu tenho a impressão que, à medida que o mercado, quer dizer, vamos dizer que o setor privado for mais poupador, dispuser de mais recursos, o mundo ficar, nesse aspecto, mais globalizado no sentido de investimentos, não necessariamente naquela atuação globalizada das últimas décadas. Eu acho que haverá muito, e já hoje já é um conceito, né, o local, mas acho que poderá haver investimentos. Então, eu tenho a impressão que essas regras bem sugeridas da 10.303, da 13.303, que é a lei das estatais, junto com um mercado que também é mais exigente, cobra mais, eu acho que é mais difícil para a sociedade de economia mista, vamos dizer, abusar e não, vamos dizer, atuar nos limites que ela deveria. Mas é um tema que é sensível. Fiz uma rápida pesquisa e o pouco que eu consegui dentro dos BRICS é uma característica. China e Rússia são dirigistas, têm participação. Na Rússia, sobretudo nos setores estratégicos, e o comando é muito assim, eficaz e evidente. Na China, ela participa em algumas, ou nas maiores, aquelas que ela entende mais interessantes, mas ela também tem sempre um grupo de pessoas, de funcionários, vamos dizer, de fiscais dentro das companhias ditas privadas. E a Índia e a África do Sul são um pouco mais parecidos com o Brasil, porque talvez em algum período do tempo até hoje ainda precisem desses recursos públicos, mas eu acho que não só a combinação de uma fiscalização, de uma exigência maior dos investidores, ao mesmo tempo em que também há uma exigência, uma cobrança maior da população de que, vamos dizer, os gastos públicos sejam contidos, sejam limitados, eu acho que a tendência será haver, vamos dizer, uma mitigação da atuação do Estado, das iniciativas ou na área de companhias privadas, embora a sociedade de economia mista até seja, mas talvez, e aí vou encerrar minha participação inicial, talvez, como disse o doutor Roberto, na sequência da pandemia ainda se precise buscar um pouco aí a ajuda dos bancos ou do Banco de Desenvolvimento, porque talvez ainda faltem recursos para, vamos dizer, superar essa travessia que está sendo difícil e longa. Então, são considerações iniciais. Basicamente, o que eu acho é que é uma sociedade anônima, normal, ela só é de economia mista, chamada assim porque ela traz, né, privados e públicos, e que a atuação do controlador é muito delicada, essa fronteira não é rígida, mas eu acho que, vamos dizer, eles mesmos sendo cioso e com, vamos dizer, todos os stakeholders igualmente ciosos, eu acho que poderíamos ter, sim, períodos aí, talvez, de uma diminuição da sociedade de economia mista, mas certamente uma atuação mais ponderada e equilibrada. Muito obrigado. Muito bem. Eu agradeço, Maria Lúcia. Aos poucos, eu acho que a minha cabeça vai entendendo melhor. A impressão que dá, então, é que o que vai acontecer é que você vai continuar tendo intervenção do Estado, mas provavelmente o que vai acontecer é que essa intervenção vai mudar de natureza, né? Vai ser uma intervenção de um outro tipo, na verdade, que deixa mais o barco correr, mas
faz uma intervenção mais de caráter social e procurando focar no tipo de intervenção que ele tem. Né? Bom, mas de novo, cala a boca. Não, se você me permite só, viu, João, eu tenho receio de estar passando do meu tempo, né? Mas eu queria só fazer mais um comentário, por favor. Que é verdade. A rigor, o Estado, na concepção dele, deveria ser, né? Educação, saúde, segurança, e focar. Acabou que, por necessidade do Brasil, foi necessário, foi importante obter o investimento público. Mas eu acho, e você diz muito bem, talvez a atuação do Estado mude. O que eu acho hoje é que talvez as pessoas, é uma impressão, precisamos confirmar, né? E a pandemia talvez tenha nos sacudido, é voltar a cobrar do Estado essa atuação mais em prol da coletividade, mas mais focada do que usar as sociedades anônimas para investir, vamos dizer, e fazer este efeito. Me parece que seria melhor que a atuação do Estado fosse mais diretamente nessa coletividade necessitada do que usar a pessoa jurídica. Então, eu acho que é possível que tenhamos aqui uma transição. E aí, óbvio, como toda regra tem exceção, em geral, e já dizia o doutor Roberto, certamente se lembrará de uma frase que é muito dita, é que não necessariamente o Estado é um bom, vamos dizer, investidor, é um bom empresário. A palavra é essa. Muito obrigado. Não, eu te agradeço o esclarecimento. Eu tenho a impressão que era exatamente esse o ponto. Né? Que o tipo de intervenção é menos direta e mais indireta, né? E mais focada em outras áreas onde a sua presença seja mais sentida como mais necessária. Bom, vou passar a palavra ao nosso queridíssimo Márcio Scalércio, que já está aí, tenho certeza, ansiosíssimo. O passarinho me contou que ele já tem a bateria de perguntas para fazer, passou a tarde aí preparando aí a sua intervenção. Isso foi um passarinho equivocado, né? Boa noite. Mas uma coisa ele tem Dr. certeza, Roberto. que os seus comentários são brilhantes, instigantes e inteligentes. Isso é muito cansativo. Boa noite, doutor Roberto, doutora Maria Lúcia. Primeiro, uma observação sobre o que disse o doutor Roberto. Eu gostaria de lembrar o discurso do presidente Biden ontem, após uma reunião do G7, quando ele, na verdade, o que estava agendado é que ele ia discutir o calendário para sair do Afeganistão, se esse calendário ia ser ampliado ou não. Mas ele aproveitou o discurso exatamente para reafirmar esse projeto do governo dos Estados Unidos de fazer um investimento gigantesco na área de infraestrutura, diretamente ligada às obrigações do governo federal. Eu dei aula de História Econômica há muitos anos, e um investimento como esse só foi feito antes no governo Eisenhower. Então, é um esforço extraordinário do governo dos Estados Unidos, repaginando uma espécie de keynesianismo. Só que, dessa vez, não é o keynesianismo da Guerra Fria, que é o keynesianismo armamentista, é o keynesianismo no sentido de fomentar o desenvolvimento econômico e socorrer as empresas privadas, eu diria, e gerar empregos. Inclusive, é uma das razões de sair logo do Afeganistão, porque eles devem estar juntando toda a moeda que eles conseguem, cada centavo, para financiar esse projeto. Mas aí, nesse sentido, me parece que o papel do Estado novamente ganha contornos importantes. Pode não ser similar ao que aconteceu durante a Grande Depressão, por causa daquela emergência, naquele período, mas nós estamos, de novo, numa emergência, eu diria, que não é só fomentada pela pandemia, é fomentada também pelo processo de concentração de renda brutal que tem acontecido no mundo, não só nos países de ponta, mas também nos países pobres nos últimos anos, que em algum momento tem que ser levado em consideração. E aí, a minha questão é a seguinte: foi falado aqui
citando também alguém que frequentemente é muito lembrado, citando o Keynes, né? A longo prazo, todos nós estaremos mortos. Então, eu só consigo pensar, né, em médio prazo, né? Então, falando do quanto tempo vai levar essa sequência da pandemia, a gente não sabe. A gente não sabe nem sequer se nós já superamos a pandemia, né? Que ainda tem o problema dos sequelados. E como é que vai se lidar com isso? Será que esses elementos não indicam um ciclo de fortalecimento do papel do Estado? E é isso que nós vamos viver a médio prazo? Veja, por exemplo, no nosso caso, especificamente da Petrobras, que é uma empresa de economia mista. Ora, essa empresa de economia mista não é um monstrengo? Monstrengo no seguinte sentido: o Estado brasileiro controla a Petrobras, o Estado brasileiro inaugurou a Petrobras no tempo do Getúlio Vargas, gastou uma grana danada na montagem da empresa. Depois, nós tivemos essa estrutura de economia mista e consideramos a Petrobras uma empresa estratégica. Mas ela é uma empresa estratégica, não é para a defesa da galáxia, é para a defesa da economia brasileira, ou para dar uma mão à economia brasileira, alguma coisa desse tipo. Mas aí nós temos, a empresa tem obrigações com os acionistas minoritários, claro, né? Não pode mandar os acionistas minoritários e passear no bosque. Mas aí como é que fica esse monstrengo? Né? Aí é uma questão que eu estou levantando tanto para o doutor Roberto, tanto para a doutora Maria Lúcia. Como é que fica esse monstrengo quando nós temos uma empresa petroleira, temos reservas de petróleo, mas o preço do óleo diesel, do petróleo e dos derivados oscila de acordo com o mercado internacional, e a empresa não nos protege, ela não nos defende. Então, qual é a melhor situação para isso? Onde é que está o equilíbrio? Não é? De que vale termos a Petrobras, então, né? Nessa situação, nesse modelo? Então, é a primeira questão que eu gostaria de levantar aí, que é uma questão comezinha, é uma questão absolutamente cotidiana, como é que fica o preço do combustível e dos derivados do petróleo e o impacto disso na economia brasileira, né? E, enquanto isso, nós temos a Petrobras, podemos cantar no nacional, etc. e tal, porém, não está, ao que parece, não está ajudando muito. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar, agradecendo de novo a apresentação de vocês. Eu aprendi bastante. O doutor Roberto é uma espécie de testemunho ocular da história, né? Que é um antigo, né, slogan do Repórter só foi desse tempo. E doutora Maria Luísa, com um conhecimento extraordinário aí, quanto aos detalhes de como é que funciona isso daí. Desculpa, posso emendar duas questões, Márcio, exatamente na linha, claro, que você levantou? Duas questões que são as seguintes. Uma questão que é mais próxima do que a Maria Lúcia levantou, que estava discutindo, primeiro, uma pergunta muito pontual: se esse espaço do stakeholder, da preocupação com o stakeholder na provisão legal das empresas é uma jabuticaba, em primeiro lugar, se ela existe fora do país, e se ela for uma jabuticaba, o que acontece com uma companhia como a Petrobras na hora que ela viaja e coloca suas ações na Bolsa de Nova York? Eu acho que essa é uma questão importante. Eu lembro que eu ouvi um podcast há algum tempo atrás, era um podcast, na verdade, sobre as empresas que trabalham com impacto social, etc. e tal, nessa chave, e uma das questões que um dos debatedores no podcast levantava era o seguinte: olha, pela lei americana, se um CEO resolve fazer o bem para a população
e deixa de lado os interesses do seu shareholder, então, se o CEO atende aos interesses do stakeholder em detrimento dos interesses do shareholder, esse cara vai para a cadeia, esse cara vai em cana. Porque a legislação não tem nenhuma provisão legal que diga que o interesse do stakeholder tem que ser considerado no momento do investimento. Esse interesse é protegido o interesse do stakeholder é protegido pelos mecanismos de regulação, sejam ambientais, sejam sociais, legislação trabalhista. Esses mecanismos de regulação estariam protegendo o interesse do stakeholder. Então, o CEO tem que tratar, na verdade, do interesse do shareholder. A minha pergunta é, na hora que essa companhia de economia mista brasileira, que tem esse proviso legal, que permite uma interpretação de que há uma preocupação com o stakeholder no Brasil, na hora que essa companhia viaja e vai abrir suas ações na Bolsa de Nova York, ou numa bolsa no exterior, que não tem a mesma provisão legal, o que acontece com essa companhia? Essa é uma primeira pergunta, acho que não sei se ela é exatamente técnica ou se ela é muito ignorante. Pode ser que seja muito ignorante. Maria Lúcia, você tenha pena de mim na sua resposta. Tenha dó de mim. A segunda questão, engatando no que o Márcio levantou, eu acho que tem uma questão colocada para nós agora, sobre o papel do Estado, que e eu acho que, ao fim e ao cabo, em larga medida, isso que está no fundo do plano Biden, agora para a infraestrutura, que é a transição energética. Nós temos que enfrentar agora, além dos legados da pandemia, nós temos que enfrentar um problemão que é a transição energética. Né? O que significaria, no caso da Petrobras, só um pequeno comentário, o que significaria, no caso da Petrobras, pensar no futuro de uma empresa pensar no futuro da empresa como uma empresa de energia, e não como uma empresa de petróleo, né? Que são duas coisas diferentes. Estão todas as empresas no mundo fazendo essa transição, a Shell está fazendo essa transição, por exemplo, né? A Shell já se apresenta como uma empresa de energia, Exxon já se apresenta como uma empresa de energia, etc. E tal. E no caso do futuro do planeta, e eu estou pensando nos Estados Unidos, eu estou pensando nos países europeus, mas também no Brasil, nós temos que pensar num momento em que a gente vai, de alguma maneira, produzir, num curtíssimo prazo, e eu acho que o comportamento do clima no ano de 2021 nos apresenta uma urgência, nós temos que resolver essa questão, nós temos que produzir uma transição energética, e a pergunta é, nós somos capazes de produzir essa transição energética sem o Estado, apenas pelas forças de mercado, apenas com investimento privado? Essa é uma pergunta, lembrando que essa transição é uma transição planetária, no final das contas, né? Nós temos que produzir essa transição em todos os países, ou na grande maioria dos países poluidores, inclusive o Brasil, né? Como é que se faz isso sem o Estado, na verdade? Essa, no final das contas, é a minha pergunta, é engatar com a do Márcio, só que ao invés da pandemia, eu quero colocar em questão a transição energética. Você vai responder, Maria Lúcia? Eu posso começar? Você responde depois, não é? Pode começar. Eu acho o seguinte, primeiro, você está colocando Márcio está colocando um problema que eu acho que não existe. Os grandes defensores de que a empresa tem que olhar o seu meio ambiente onde ela opera, as iniciais ESG, Environment, Sustainability and Governance, é uma coisa que está sendo exaustivamente defendida pelos investidores no exterior. O Larry Fink, que é o maior administrador de fundos do mundo, já disse que ele não vai comprar ações de empresas que não estejam levando a sério essa questão. Quer dizer, não é uma questão adicional que o gestor que estiver se ocupando disso vai ser penalizado. Não, ele vai ser penalizado ao contrário, porque a empresa dele vai ficar marginalizada. É a mesma coisa, o bolso continua sendo a parte mais sensível do corpo humano. A partir do momento que as cotações dessa empresa começarem a cair, eles vão ter sensibilidade de dizer, não, nós temos que... Agora, eu acho que a coisa está sendo levada a um extremo, como cumprir esse objetivo fosse uma coisa detrimental para a companhia, que isso vai fazer com que a companhia tenha prejuízo. Não, eu acho que tudo tem dentro de um limite, dentro de uma certa lógica. Do que nenhuma empresa vai quebrar para poder atender às exigências do meio ambiente. Bom, quanto à questão da Petrobras, que foi tão...
A Petrobras é um bicho estranho mesmo, né? Porque você vê, em que medida o preço atual da cotação das ações da Petrobras não leva em consideração esses fatores aqui discutidos? O mercado tem uma expressão que é muito curiosa. Isso está embutido nos preços. O que quer dizer embutido nos preços? Eu acho que o mercado hoje ele leva em consideração que a Petrobras tem uma gestão errática. A horas ela se aproxima das condições de mercado, a horas ela se afasta. Quer dizer, isso tudo está no preço. Se amanhã, por uma obra do Espírito Santo, a Petrobras diz, não, o Estado não vai ter mais nenhuma intervenção nisso, aí talvez as ações da Petrobras reagissem em compatibilidade com as empresas de petróleo do resto do mundo. Mas até lá eu acho que isso está embutido nos preços. Quais são as alternativas? Uma delas eu mencionei, seria fechar o capital. Essa hipótese é inviável politicamente e financeiramente. A outra hipótese é vender a Petrobras, politicamente inviável também. Então, nós vamos ter que conviver com isso. Agora, o que não é cabível é o presidente da República acordar de manhã, o preço do petróleo está muito alto, demite o presidente da Petrobras. Quer dizer, isso é inaceitável, isso é coisa de ópera bufa, não é nem uma coisa, uma porno chanchada, uma coisa como essa. O presidente da República se ocupar com mandar demitir. E o que entrou agora está fazendo exatamente o que eu fazia. Só que ele não fala. No Brasil, você paga por falar. Você falou, você é prejudicado. Então, nós vamos conviver com isso. Veja bem, o Conselho da Pessoa... Não falamos aqui, a Maria Lúcia e tem tão mais sensibilidade que eu. O Conselho de Administração é o órgão maior dentro de uma corporação. Você veja o Conselho da Petrobras. Estão meses com o Conselho de Administração aberto, porque o Estado quer dominar, botar a pessoa. Veja bem, vamos pegar a Calpers dos Estados Unidos, o maior fundo de pensão do mundo. O que a Calpers faz? Tem uma vaga na companhia XYZ. Ela não vai lutar para botar um funcionário seu no conselho dessa empresa. Ela vai ao mercado. Quem é o cara competente nesse setor para colocar na empresa? Eu vou pedir se ele está disposto. Quer dizer, o conselho de administração tem que ser um somatório de experiências que agreguem valor à companhia. Não pode ser desculpa a mais expressão, um penduricalho para botar pessoas que você não tem. Os fundos de pensão foram importantes no processo de privatização, eles encheram os conselhos de administração. Eu estava no conselho de uma empresa, Alpargatas, entrou um sujeito que tinha sido nada contra a pessoa, era uma pessoa muito simpática, agradável, mas era o diretor da sucursal do Banco do Brasil, na rua 1º de Março. Agora, por mais que ele fosse experiente do ponto de vista dessa empresa, ele não era a pessoa talhada para ocupar essa posição. Então, tem que haver essa consciência. O Conselho de Administração é o órgão supremo da companhia, define as estratégias da companhia. Você tem que ter pessoas lá que agreguem valor e não sejam amigos ou referenciados pessoas sem essa competência. Maria Lúcia, completa você aí. Então, na verdade, eu vou fazer primeiro um comentário. Eu acho que o Márcio, a primeira pergunta do Márcio, está muito relacionada ao meu entendimento. Cada vez mais, eu acho que a atuação do Estado tenderá a ser direta nessas áreas onde, vamos dizer, essa atuação dele, ou porque não tem outro que possa fazer, ou porque realmente faça diferença. Participar, ou comandar, ou controlar uma companhia aberta não é necessariamente a função do Estado. Aconteceu por uma circunstância, uma conjuntura do Brasil, que tinha um elemento de segurança nacional com, vamos dizer, áreas importantes de infraestrutura que estavam sendo desenvolvidas e poucos capitais, aí o governo atuou. Eu acho que, de fato, a tendência é essa, vamos dizer, essa interferência, ou até mesmo a participação dos estados, até porque outras necessidades maiores se apresentarão. Eu acho que vai começar vamos dizer, a cada vez ser menos presente, e acho que sim, como diz o Dr. Roberto, tem que ter um pouco mais de consciência que ela é uma companhia, e é a essência da sociedade anônima, destinada ao lucro, né? Vamos dizer, mas, e aí é uma pergunta do Paulo, se essa visão, vamos dizer, me perdoe se eu entendi mal, essa visão um pouco do stakeholder, visão social de 76, que já existia, se ela não seria uma jabuticaba. Na versão, sim, me parece, dos países latinos, em que a gente tem uma influência de welfare state, e o Dr. Roberto tocou nesse ponto. Nós gostamos de um Estado pai,
de um Estado que a gente agarre a mão, que eu não precise fazer muita força, sabe? Que eu tenho um horário certinho, que eu não preciso ser mandado embora. É um pouco da nossa formação. Então, na verdade, ter o Estado dá sempre uma garantia. Essa visão, eu acho que ela foi muito interessante, ela não estava no diploma legal que precedeu, que era o Decreto-Lei 2627, que era isso, a sociedade não pode, ela tem sim, a essência da sociedade anônima é alcançar o lucro, mas ela não pode esquecer, e aí, como disse o Roberto, é possível que em algum momento, até para adequar as demandas de mercado, eu tenha que sacrificar um pouquinho deste meu lucro para atender outras coisas. E eu vou dar um exemplo, e depois só quero fazer um último comentário a uma pergunta do Paulo, que eu fiquei muito impressionada. Eu recebi na minha casa, por e-mail, vamos dizer, um desses anúncios de uma marca conhecida de produtos de rosto, banho, etc., que está apregoando o sabão e o shampoo em barra. Sabe por quê? Para evitar as embalagens plásticas. E isto vai ficar. Então, eu acho que é possível ser rentável, sabe, investir bem e direcionar, estimular essas novas, vamos dizer, funcionalidades que sejam sustentáveis. Então, eu fiquei impressionada. Sabão de barra, eu acho que, sei lá, do tempo da minha avó. Todo mundo achava que líquido era fácil. Eu acho, shampoo em barra. Eu até tive vontade de comprar. Então, isso é uma coisa que eu acho que a própria sociedade vai exigir e já está exigindo modificações. Acho também muito bem posto. A Petrobras vai ter que se reinventar, porque os combustíveis fósseis não vão mais ser tão usados. Eu até tenho dúvidas de que, pós-pandemia, usaremos tanto o carro, embora o Brasil ainda faça a logística dele preponderantemente pelo modal rodoviário, então ainda precisa, mas acho que ela vai ter que todas elas vão ter que se adequar. Agora, o último só comentário, que o Paulo falou, e o que acontece quando ela vai listar lá fora? Na verdade, até vou fazer dois, três... Maria Lúcia, essa de fato é genuinamente uma pergunta, tá? Porque eu realmente não sei. É uma pergunta técnica, eu realmente não sei. Na verdade, a ideia de lá fora, eu vou a qualquer lugar, né, é que lá fora você tem um centro de liquidez maior, e agora nessa discussão dessas companhias que foram abrir capital na Nasdaq, em vez de abrir na B3, disseram que, óbvio, surgiu a questão do voto plural, que é pela lei da sociedade por ações é vetado, agora já tem, eu acho, até um projeto de lei já foi aprovado, até já acho que já é lei, ou então estão discutindo ajustes, né, do voto plural, mas, na verdade, a ideia aqui, quando ele vai lá fora, é que eles têm, e eu já assisti várias palestras de empresários que foram abrir o capital, é o valuation, porque eles têm um centro de liquidez maior. Então, eu vou lá. Mas eu tenho, e essa, doutor Roberto, é o artífice para implantar no Brasil o grande valor do mercado de valores imobiliários, e que é o bem jurídico maior a ser telado, é a informação. A companhia tem que pôr à disposição, de maneira disseminada, as informações dela. Então, se ela vai, vamos dizer, listar na Nasdaq, mas ela diz claramente, olha, eu sou uma sociedade de economia mista e eu posso, sim, em algum momento, deixar de focar exclusivamente no retorno do meu acionista para atender um interesse maior da coletividade. Ok, já sabe. É que nós não temos nos Estados Unidos e mesmo na Inglaterra, vamos dizer, talvez até eu vou me deter, mas acho que não tem a sociedade de economia mista. E o Paulo está certo. Ou, quer dizer, na verdade, até o Márcio, que acho que fez o comentário, se for desviar para outra coisa, vai preso. É isso. Porque está lá para fazer dinheiro. É a palavra make money. É isso. O foco da sociedade anônima é esse, da corporation. Mas aqui não. Então, é um pouco, sim, de jabuticaba, mas é uma jabuticaba que tem se mostrado, inclusive nos dias atuais, que foi muito bem posta lá atrás, né? Ela precisa ser. Agora, eu acho que tudo é informação. E vou fazer um relato. Nos primeiros momentos de emissão de ADRs, quando São Paulo, já a Bolsa de São Paulo, perdia o centro de liquidez exatamente por conta de um mercado mais líquido, e as companhias brasileiras grandes vão e emitem ADRs, tá? Ali já era uma ideia
havia uma, vamos dizer, uma ideia principal era acessar o mercado de liquidez, mas tinha uma subideia. É que, na medida em que eu me exponho a mais investidores, fiscalizadores, eu tenderia, sobretudo na sociedade de economia mista, ter um comportamento mais regrado do controlador dos administradores. Não necessariamente foi isso que aconteceu, mas era para ser, sabe, um elemento a deter, vamos dizer, uma atuação, desculpe a gíria, sem noção, como o doutor Roberto falou, que bota o gerente do Banco do Brasil, da agência da 1º de março, no conselho de uma companhia. Enfim, então, eu acho que basicamente era o que eu tinha para Eu só queria comentar. complementar, Paulo. A Petrobras tem, eu diria, uma percentagem bastante elevada do seu fluxo já negociado na Bolsa de Nova York. Quer dizer, ela está lá há muitos anos. E quando essas coisas acontecem, ao invés do preço da ação do Brasil comandar o de Nova York, é o preço de Nova York que comanda o preço do Brasil. Há um ajustamento via Nova York para São Paulo. Tá certo? Quer dizer, eu acho que isso. Agora, nós não podemos partir para os exageros. Eu acho que realmente o capitalismo está se reinventando. Agora, essa mudança é gradativa, não vai acontecer. Os companheiros não vão quebrar. Não, eu estou 100% do meio ambiente, mas amanhã eu vou pedir falência. Não é esse o caso. Né? Quer dizer, eu acho que realmente. Agora, eu acho que nós temos que repensar essas coisas e dentro de um certo gradualismo. E você me lembrou bem, Maria Lúcia, a questão do pricing. Muitas empresas estão indo lá iludidas pelo canto da sereia, que o pricing nos Estados Unidos é maior, principalmente para empresas nascentes, e tem essa questão do voto plural, que muitas acharam que isso era uma grande vantagem, porque elas podem controlar a empresa com uma percentagem de capital muito baixa. Mas agora, eles não vão se esquecer que amanhã as regras de governança nos Estados Unidos são muito rígidas. Se eles fizerem qualquer coisa que foge dos cânones, eles vão pagar um preço elevado. Nós conhecemos situações de gestores de empresas brasileiras que tinham negociado no exterior que foram para a cadeia. Não é força de expressão, não. É uma realidade. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado. Não é nós dizer que aqui no Brasil as nossas regras são tão suaves que isso não pode acontecer. Não. Eu acho que a governança é um processo sempre tem que aprimorar. Nós avançamos muito, mas a governança, como você diz, eu vou falar no seminário da Abrasca agora em outubro, no IBGT, desculpe, eu vou falar sobre essa questão da informação. Porque há 20 anos atrás, quando eu comecei, ou 30 anos, o sujeito ficava indignado ter que dar informação para o acionista. Que cara chato esse, me dá o dinheiro, deixa eu investir na sua empresa e ainda vem me pedir informação. É um absurdo. Agora, isso está mudando, quer dizer, a mentalidade está mudando. Isso é um alemão que falou uma vez: eu deixei esse cara entrar na minha empresa, agora vem pedir informação. Se você me permitir 2 comentários, é uma frase atribuída a um banqueiro alemão que dizia, depois outros disseram que não, que era um lord inglês, essa autoria duvidosa, que dizia: o acionista é um tolo e um arrogante. Tolo porque me dá o dinheiro, visão do controlador, e arrogante que não me pede satisfações. É isso aí. E aqui no Brasil tem um livro que é muito interessante, é um livretinho, tá? Eu posso depois até ver o nome e entregar aí para vocês, se chama E Agora? Tem um Sócio. E esse é um fato que aconteceu na evolução do mercado de valores imobiliários. Muitas companhias abriram capital na década de 70, motivadas por incentivos fiscais. Fundo Decreto-Lei 157, todo mundo vai lembrar. Os investidores institucionais que eram obrigados a ter um determinado percentual do portfólio atuarial em ações preferenciais, então, né, tinha lá um investimento cativo para isso. Então, na verdade, não precisava, não tinha-se uma certa virtude no buscar. Eu já ouvi gente daquela vez dizer: não, na verdade, o controlador ali só queria o dinheiro do investidor, não queria mais nada para levar adiante, que não é de todo mal, quer dizer, ele precisa dar satisfações, evidentemente, mas ele é que junta capital humano, financeiro e tecnológico para levar adiante. Mas essa frase realmente é muito engraçada. E só mais um comentário, se me permitir, desculpa, porque o Márcio... Me permite, doutor Roberto, só mais um comentário, por favor? É que quando o Márcio fala da Petrobras, ou mesmo Paulo, é só bom lembrar
que a Petrobras ela é criada no período que era monopólio, quer dizer, ninguém mais poderia exercer. E a obrigação da Petrobras é prover de forma, vamos dizer, integrada o Brasil inteiro em todas as fases, desde a pesquisa, exploração, e vai indo tudo ao refino e à comercialização. Então, ali, de fato, não tinha muita opção, mas abrir o capital foi interessante. Agora, como o doutor Roberto menciona, já ouvi mais de um comentário que, de fato, as sociedades de economia mista não deveriam estar no mercado de capitais. O doutor Roberto, o senhor fez uma observação aí de gestores brasileiros que foram presos lá nos Estados Unidos, mas foram presos porque não acompanharam de modo adequado a legislação americana e por isso, por engano, acabou acontecendo isso, ou foi má fé mesmo? Ou foi as duas coisas? Márcio, uma das coisas que o brasileiro não se dá conta é que o americano ele é muito sensível ao chamado insider information, entendendo? E daí, ligando ao que a Maria Lúcia está falando, o insider information, se você usa uma informação da qual você era proprietário e não divulga o mercado, vende ações, e no dia seguinte sai um evento que demonstra que aquela informação que você não deu teve forte impacto na cotação da companhia, aí é um processo. Isso mesmo. Então, eu outro dia estava conversando com o Marcelo Barbosa, o presidente da CVM, continua sendo um grande problema do mercado o insider trading. Isso existe coisa ruim para o investidor. Por que eu vou entrar num negócio em que o sujeito que está dentro do mercado tem informações que eu não tenho? A beleza do mercado, todo mundo precisa ter a informação igual a tempo e hora. Se você, mas tem informação que eu não tenho, eu estou numa desvantagem, entende? O mercado não pode funcionar assim. Todo mundo tem que ter a mesma informação, qualitativamente e quantitativamente ao mesmo tempo. Isso é que é o fulcro da questão. Então, acho que nós variamos bastante o tema, né? Exploramos bastante o tema. Eu não quero aqui ficar tomando tempo dos demais, mas só fazer um comentário. Eu tenho duas perguntas. Ah, bom, não, deixa para lá. Não, é só um comentário sobre o doutor Roberto agora. De fato, para nós, advogados, vamos dizer, o insider trading é a maior violação do mercado de capitais, porque exatamente ele fere um valor importantíssimo, que é a confiança. Se os agentes, os players não têm confiança, ele acaba. Então, exatamente, essa assimetria informacional que o doutor Roberto fala é absolutamente indesejável. Ou, se tiver a informação, não negocia até que ela seja disseminada. Muito obrigado. Eu tenho duas perguntas aqui que me foram direcionadas. Uma para o doutor Roberto, outra para a dona Maria Lúcia, que é a seguinte. A primeira é do Luiz. Doutor Roberto, o senhor que criou a CVM, não acha que ela deveria ser independente, tal qual o que se pretende para o Banco Central? A CVM tem tido dificuldade crescente em punir os crimes de insider information, olha aí, que estão cada vez mais sofisticados. Fale como era no seu tempo e a diferença nos dias de hoje. Essa é uma pergunta. Essa pergunta me é feita costumeiramente, Cristian, e é realmente comparar o mercado de hoje com o mercado de 40 anos atrás é uma coisa completamente diferente. O mercado mudou radicalmente, não só em função da dimensão, da sua internacionalização, dos novos instrumentos. Hoje, por exemplo, tinha uma informação, sabe quantos ITF, sabe o que é ITF? Exchange Traded Fund, ETF. Então, é uma réplica de um determinado título imobiliário que não tem administração. É como se fosse um título que reúne uma série de informações e isso é negociado na Bolsa. Tem 133 títulos negociados desses para você escolher na B3, entende? A participação do capital estrangeiro, em alguns momentos, tem sido 40% no mercado. Instrumentos financeiros. E o Marcelo, da CVM, tem um problema sério. A CVM não faz um concurso há 5 anos para buscar gente nova. O mercado se sofisticou. Quer dizer, a razão da sua pergunta é uma coisa que todos que me sucederam, eu sempre falei. Nós não podemos ter uma defasagem tão grande no tempo entre um evento que aconteceu, que teve mídia, que foi e o julgamento ser X meses depois. Porque quando sai o julgamento, as pessoas esqueceram
Agora que estão julgando. Quer dizer, agora as pessoas não têm preparo. O direito de defesa, todo esse processo jurídico é muito complicado. Eu sou presidente da Câmara de Arbitragem com a Maria Lúcia. Olha, são 20 anos de experiência muito rica. Vocês aprenderam. Eu aprendi muito na arbitragem, porque a arbitragem foi uma grande inovação para o mercado, né? Porque os casos de arbitragem realmente sobrepõem sobre a justiça e aceleram as pendências. Hoje, a Câmara de Arbitragem do Mercado tem 4 ou 5 grandes casos envolvendo empresas que tiveram aí problemas sérios na relação com os acionistas. Se me permitir... Eu lembro que quando a arbitragem foi introduzida no Brasil, eu trabalhava no Tribunal de Justiça, eu era assessor do desembargador, e havia uma grita danada porque estava querendo acabar com o monopólio da justiça, o monopólio da jurisdição. Mas hoje a justiça apoia a arbitragem. E hoje sim, mas na época houve uma discussão enorme, né, Maria Lúcia? Mas o judiciário foi friendly. Eu só queria fazer uma complementação. A CVM tem uma diretoria, um colegiado independente, com o Banco Central. Na verdade, começou em 2002 com a alteração da lei das SA em 2001. O presidente e os codiretores têm mandatos fixos e não são coincidentes, eles vão rodando cada ano. A grande dificuldade, o corpo técnico é brilhante, são todos concursados, são ótimos. O problema da CVM, e é de, sei lá, não sei, perguntar para o doutor Roberto, se é desde a criação, é que todos os recursos da CVM, que são abundantíssimos com os IPOs, com os follow-ons, com os fundos de investimento, todos vão para o Caixa Único do governo. E aí fica muito difícil, tem que ir de Pires, chorar, e o doutor Roberto está certo, não faz um concurso há 5 anos, tem gente brilhante que está lá porque eu acho que gosta mesmo e está vestindo a camisa, mas a CVM precisa muito de, eu acho, esses equipamentos ou pessoas a mais. Quanto à regulamentação, posso dizer porque, né, eu atuo muito nessa área e os clientes se submetem a ela. É das mais sofisticadas. Digo mais, na área financeira, em 2008, o Brasil deu um show e depois eles vieram com aquela, esqueci agora, a Frank Lloyd veio depois. O Brasil já tinha uma regulamentação para o sistema bancário muito bom, financeiro. Então, eu acho que a gente está em linha top, CVM está na regulamentação muito sofisticada, ela faz parte da IOSCO, né? Ela é um membro da IOSCO, mas o que falta é isso. É computador, quem sabe, um pouco mais de tecnologia, é concurso, sobretudo concurso. Ótimo. Eu tenho uma última pergunta aqui, essa é para você mesmo, Maria Lúcia. A outra foi feita pelo César, essa foi feita pelo Luiz, essa foi feita pelo César. Em diversos momentos observamos decisões mais estatizantes ou mais privatizantes. E sabemos que dentro das leis há uma margem para que decisões políticas, entre aspas, sejam tomadas pelo administrador da empresa em favor do governante que o indicou. Até que ponto as regras de governança e compliance, sancionadas pela lei das estatais, podem proteger as empresas mistas do uso político? Deixa eu só fazer um comentário. Na verdade, essa atuação do administrador deveria ser, como, aliás, o próprio acionista controlador, sempre em benefício da companhia. Tem uma regra, exatamente no capítulo dos deveres e responsabilidades dos administradores, e está incluído, talvez, naquele que a gente chama que é vamos dizer, o dever master, o dever de diligência, que o administrador eleito não deve, nenhuma obrigação ou não pode atender interesse em detrimento da companhia. Essa regra existe. Então, na verdade, e acho que esse é um ponto que cada vez também está muito no radar das pessoas. É o conflito, é a atuação que não é desinteressada, que não é refletida, que não é isenta. Eu acho que sim, o compliance, as boas práticas de governança têm buscado bater muito. Já estava previsto na lei e eu acho, e acho que essa mentalidade vai mudando na medida que um controlador não começa, desculpa a expressão, a lotear a administração, eu acho que essa vai tender. Mas a responsabilidade do administrador, desde 76, é para a companhia. Eu só complementaria, eu tive um caso vivido, que responde também bem a pergunta desse ouvinte. Eu fui convidado por uma grande empresa para fazer parte do conselho de administração, que estava em litígio com um dos acionistas que era participante desse grupo.
E a pessoa que me convidou disse: eu quero que você vá com a faca nos dentes para a reunião do conselho e não deixem eles fazer nada. Eu digo assim: olha, eu acho que nós não vamos chegar a bom termo. Eu vou para a reunião olhar o interesse da companhia. Eu não vou ainda olhar o seu interesse específico. Você é conselheiro da companhia, você não é conselheiro. Se você quer ter um conselho, consulta um consultor e paga ele para ele acompanhar. Agora, a partir de você põe o seu bumbum naquela cadeira, você é conselheiro da companhia e não de nenhum acionista. Porque senão é o negócio de azeite da família Corleone, né? Alguma coisa assim. Negócio de azeite da família, aí não dá, né? Gente, olha, o webinar foi ótimo, né? Nossos convidados interagiram maravilhosamente bem. Eu quase por um momento, levantei e fui fazer outra coisa. Tão bom, né? A minha mediação foi quase que completamente dispensável. Seria ótimo se todos os nossos encontros fossem assim aqui no foro. Foi realmente muito bom. Eu agradeço muito, doutor Roberto e Maria Lúcia, por terem aceitado participar desse debate. O país precisa avançar nessas discussões, que são temas realmente complicados, né? Senão a gente não consegue tirar o pé da lama, né? Como disse também o doutor Roberto, né? A gente tem que tentar levantar voo de novo, e para isso a gente tem que também ter um pouco de boa vontade e empenho. Então, eu queria agradecer também a todos que nos assistiram até agora e fizeram essas perguntas, né? Para enriquecer o debate, a participação dos nossos outros 2 curadores, né? E eu acho que a gente podia terminar aqui, né? É isso. Né? Agradeço a todo mundo e até o nosso próximo encontro, né?